Boa noite. Boa noite. O presidente Bolsonaro defendeu o fim do isolamento da população, mas os governadores afirmam que vão manter as restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento do comércio. O Ministério da Saúde anuncia que vai fornecer mais de 3 milhões de unidades de cloroquina para o tratamento de pacientes graves do novo coronavírus. E você vai ver também. Em São Paulo, o estado vai dar R$ 55 por mês aos estudantes de baixa renda que estão sem merenda escolar por causa da suspensão das aulas. No Rio de Janeiro, haverá redução da frota de ônibus e doação de cestas básicas para 1 milhão de famílias. Em Minas Gerais, o maior centro de exposições de Belo Horizonte vai virar um hospital de campanha. E nos Estados Unidos, um acordo no Congresso dá sinal verde a um pacote emergencial de 2 trilhões de dólares em incentivos à economia. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde autorizou oficialmente o uso da cloroquina para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus que se encontram internados em estado grave de saúde. Amanhã completa um mês desde que o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado. O país já registra 57 mortos em decorrência da doença. Já são 2.433 casos confirmados de coronavírus no país e 57 mortes. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou um novo protocolo que será adotado pela pasta sobre a cloroquina, medicamento usado para o tratamento da malária. O uso da cloroquina será permitido para o tratamento por apenas 5 dias a pacientes infectados pelo coronavírus que estão internados em estado grave. Será um procedimento específico do Ministério da Saúde para que apenas os hospitais façam uso do medicamento. Pela capacidade do Brasil em produzir a cloroquina em larga escala, a partir desta quinta-feira, o Ministério da Saúde vai oferecer 3,4 milhões de unidades do remédio para serem distribuídos aos estados. Não usem esse medicamento de forma fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reafirmou que o medicamento ainda passa por pesquisas e que, por mais que existam evidências, elas ainda são muito frágeis. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. Mandetta também voltou a falar sobre a quarentena e isolamento social. Quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Então, vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Essa estratégia de combate ao novo coronavírus opõe o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. Enquanto os estados já determinam a quarentena, o presidente propõe isolar apenas os idosos. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia reafirmando o que disse em pronunciamento na noite de ontem. Ao sair do Palácio da Alvorada, reforçou que o isolamento social pode causar danos irreparáveis para a economia e que apenas os idosos e pessoas dos grupos de risco devem ser mantidos em quarentena, o chamado isolamento vertical. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Em reforço às críticas aos governadores que estão impondo o fechamento das escolas e empresas, Bolsonaro os acusou de estarem agindo politicamente e visando as eleições. Alguns poucos governadores, não são todos, especial Rio e São Paulo,
Estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas. Se colocam junto à mídia como salvadores da pátria, como o Messias que vai salvar os seus estados e o Brasil do caos. Fazem política o tempo todo. Não é esse o caminho que o Brasil deve seguir. A resposta veio logo em seguida. Durante reunião com o presidente, os chefes dos estados da região sudeste reiteraram que vão continuar com as medidas de isolamento e que o governo federal precisa atuar na área econômica para minimizar os impactos do coronavírus. A nossa prioridade, falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, eles já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Os estados estão conscientes disso, os seus governadores também. Por meio das redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendeu o diálogo e a união para buscar soluções para os empresários que estão sem ver uma luz no fim do túnel. Afirmou que o governo federal atendeu positivamente os anseios em relação às medidas socioeconômicas e que saiu satisfeito da reunião. Ainda ressaltou que não está fazendo política, e sim governando. O desentendimento do presidente com os governadores ficou evidente na última rodada de reuniões com os chefes estaduais. Ele já tinha feito videoconferências com representantes das regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste e anunciado um pacote de medidas que prevê a liberação de 88 bilhões de reais para os estados. As críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento causaram reação até dos governadores que já tinham se reunido com ele. O decreto assinado por mim como governador do estado vai prevalecer no estado de Goiás. Que fique clara essa questão. No estado de Goiás, cabe a mim, governador do estado, neste momento, cuidar da vida dos cidadãos e sem modular corretamente e sem calibrar corretamente as decisões que terei que tomar. Buscar a tese de que nós teremos um colapso econômico de grandes proporções, ora, o que é isso? É exatamente querer nessa hora colocar na balança o que é mais importante, a vida ou a sobrevivência da economia? Não. Nós podemos fazer as duas coisas. No Congresso, também é possível ver a divergência entre as recomendações dos governadores e do presidente. A economia pode se recuperar e irá se recuperar depois. A vida das pessoas não se recuperará. Por isso, ao contrário do que diz o senhor presidente, vamos nós brasileiros, juntos, com solidariedade, ouvindo as autoridades locais, ouvindo os médicos, os especialistas, aqueles que conhecem de fato do assunto, ficar em casa e derrotar este vírus que atormenta todos nós. Não há trabalhos científicos mostrando que quarentena, numa circunstância dessa, tem algum impacto no custo da epidemia, mas tem impacto no futuro, na economia, vai destruir a economia. Eu sou a favor da vida, eu não sou a favor de botar a vida, a economia na frente da vida, mas as coisas caminham juntas, né? E a vida humana é mais importante, mas se ela fosse poupada, se tivesse vamos dizer assim, uma melhoria geral, fechando todas as indústrias por tempo indeterminado, que é quase o que está sendo proposto, né? Eu até poderia aceitar, porque eu acho que a vida é mais importante. Mas, no caso, não reduz nada, não reduz um doente, um morto, nada. Essas quarentenas não têm impacto nenhum no curso da epidemia. E após a reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novas medidas de combate ao avanço do coronavírus no estado.
Dória recebeu jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, como tem feito diariamente para falar das medidas para conter a crise na saúde e na economia do estado. Ele anunciou que vai antecipar para o dia 30 de março a vacinação contra a gripe para as forças policiais, que incluem policiais civis, militares, corpo de bombeiros, polícia científica e sistema prisional. A expectativa é de vacinarmos 100 mil policiais nos próximos 5 dias. A vacinação dos policiais estava prevista para iniciar no dia 16 de abril, mas foi antecipada dentro deste posicionamento estratégico e amparado em informações do nosso Centro de Contingência do Coronavírus, como todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou ontem. Na capital paulista, segundo o prefeito Bruno Covas, também presente na coletiva, já foram vacinadas 667 mil pessoas. Nós temos, volto a dizer, 468 UBSs e 450 escolas que estão atendendo para que a gente possa, nessa primeira etapa, atingir a meta de vacinar 1.800.000 idosos, a população acima de 60 anos da cidade de São Paulo. Outra medida anunciada por João Dória é a destinação de 40,5 milhões de reais por mês para beneficiar 700 mil alunos de escolas públicas em condição de extrema pobreza. Segundo o governador, serão R$ 55 mensais por família a partir do dia 1º de abril. E é que as famílias mais carentes tenham acesso a este valor e, portanto, à alimentação dos seus filhos no período em que as aulas suspensas, as escolas não poderão oferecer a merenda escolar. O valor é suficiente para comprar uma cesta básica. E hoje a Justiça de São Paulo derrubou a liminar que proibia cultos e missas no estado de São Paulo por causa da Covid-19. O pedido para interromper as celebrações religiosas feito pelo Ministério Público de São Paulo determinava que quem descumprisse a liminar poderia ser multado e o local interditado. O Ministério Público de São Paulo disse em nota que ainda avalia a decisão da Justiça. E hoje à tarde, 26 governadores participaram de uma reunião para alinhar as medidas de combate ao novo coronavírus. Só o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, não participou. Os governadores lembraram que precisam do suporte da União para várias ações, como é o caso de Roraima, que só tem equipamentos básicos de segurança para mais 2 dias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou dessa reunião e ressaltou a importância de garantir renda e emprego para os mais pobres. Disse ainda que é preciso parar com esse enfrentamento sobre sair ou não do isolamento e que isso é, na verdade, uma pressão dos investidores que querem que seus investimentos na Bolsa voltem a render. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. A população brasileira assiste perplexa não a uma guerra corajosa, absoluta, firme, científica contra o coronavírus. Assiste, sim, a uma disputa de egos no campo político-eleitoral. É um fato inadmissível num país civilizado e democrático. Por isso, fazemos um chamamento a uma trégua política, uma união nacional e a responsabilidade das autoridades, buscando dar a esse episódio um final menos lamentável, tanto para a população quanto para a economia. É difícil, mas é possível. A Rede TV definiu as datas dos debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo nas eleições deste ano. A Rede TV vai promover debates entre os candidatos a prefeito da maior cidade do país, São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes e um orçamento de quase 70 bilhões de reais. O futuro prefeito terá desafios nas áreas de saúde, educação, segurança, transporte e empregos. E como já virou tradição, a Rede TV vai fazer os maiores debates multiplataformas entre os candidatos a prefeito. No primeiro turno, o debate será no dia 14 de agosto e você poderá acompanhar na telinha ou no celular. No segundo turno, o grande debate será no dia 16 de outubro, para você, bem informado, tomar a melhor decisão de voto pelo futuro de São Paulo.
As bolsas europeias fecharam com ganhos pelo segundo dia consecutivo. Por aqui, o principal índice da Bolsa de Valores voltou a fechar em alta, forte alta. O Ibovespa avançou 7,50% a 74.955 pontos. Já o dólar fechou em queda. A moeda norte-americana recuou 0,96%, cotada a R$ 5,03. Vamos agora ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Oi, Mariana, boa noite, Mauro, boa noite a todos. A temperatura política subiu muito desde ontem com o pronunciamento do presidente Bolsonaro defendendo a volta à rotina apesar do coronavírus. Há alguns dias a sociedade se digladia com um dilema: salvar a saúde ou a economia? Passei o dia ouvindo políticos, infectologistas e economistas. Vou apresentar aqui algumas das ponderações. O ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, acha que não há essa troca, saúde ou economia. Se não achatarmos a curva de casos do coronavírus, diz ele, será necessário confinar mais gente por mais tempo. Já a economista Zeina Latif defende o confinamento, mas diz que é preciso discutir a duração da quarentena. Essa hipótese, aliás, ganha corpo no parlamento, como a coluna adiantou ontem. Ouvi do líder de um partido importante que Bolsonaro errou mais na forma do que no conteúdo. A abertura tem que ser programada, não imediata, disse o deputado. O presidente também falou na possibilidade de isolar apenas idosos. Um auxiliar próximo ao governador Dória argumentou o seguinte: temos 7 milhões de pessoas com mais de 60 anos no estado, muitos inclusive morando junto com filhos e netos. Como isolá-los? Mas admitiu: óbvio que pensamos numa abertura gradual a partir de 7 de abril, só que estamos no segundo dia de quarentena, é muito cedo para dizer. Por último, a classe médica é a mais resistente. Sabe aquela curva epidemiológica da qual tanto se fala? Pois é, o objetivo é que fique o mais achatada possível. Então, a resposta vai depender ou deveria depender dela. Só uma rápida nota: na reunião dos governadores que a gente mencionou agora há pouco, 26 deles de todo o país, menos o governador do Distrito Federal, daqui a pouco vai sair uma carta sobre o encontro que vai falar basicamente que todos eles continuam unidos pela quarentena. Obrigado, Amanda. O uso do álcool em gel é um dos meios mais indicados para combater o coronavírus quando a pessoa não tem a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão. Com a busca desenfreada pelo álcool em gel, surgem também as receitas caseiras. Mas atenção, além de ineficazes, elas podem prejudicar a saúde. A internet tem inúmeras dicas e receitas de como produzir o álcool em gel em casa. Mas, ao invés de proteger, a receita caseira pode potencializar infecções e alergias. Ele pode ser tóxico para o organismo, porque a gente não sabe a procedência, né? Pode causar, de repente, aplicou, saiu no sol, pode causar uma queimadura. O produto original sumiu das prateleiras. Tá difícil de encontrar? Tá, eu sou lá de São Paulo, eu sou da Zona Leste, aí estou passando por aqui, estou procurando e não achei até agora. Já fui em mercados, um distribuidor aqui próximo também, não consegui encontrar. Para ampliar o acesso da população ao produto com qualidade e registro, a Anvisa autorizou que farmácias de manipulação produzam e vendam o álcool em gel. Até então, somente a indústria farmacêutica podia fabricar os produtos. A recomendação é temporária e faz parte das ações de enfrentamento ao coronavírus. Esta farmácia de manipulação produz 1 tonelada de álcool em gel por semana. A matéria-prima é importada e, com o dólar em alta, o custo para o consumidor também aumentou. A indústria ela tem um volume muito grande de compra de matéria-prima. Então, a manipulação em si, não. A gente tem um volume muito menor. Nós somos limitados a comprar uma certa quantidade, né, dos nossos fornecedores. Então, isso também limita a nossa produção. Isso reflete, claro, no preço. Esta outra farmácia produz em escala menor e não dá conta da demanda. A nossa fila de espera é de 2 dias, mas todos os esforços estão sendo tomados para que toda a população seja atendida e o maior número de clientes. O bom senso das pessoas é importante para evitar exageros e comprar somente o necessário. A gente só pode comprar aquilo que a gente precisa. Tem que pensar no outro, né? Senão não resolve. No Rio de Janeiro, a queda da demanda de passageiros nos ônibus que circulam pela cidade pode levar à paralisação total das atividades na próxima sexta-feira. Vamos ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações. Oi, Tony, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas rodoviárias aqui do Rio de Janeiro, o setor registrou ontem uma queda de mais de 72% na demanda. Por isso, sem a ajuda da prefeitura, as empresas dizem que não vão conseguir pagar salários e comprar combustível. O sindicato alega que tomou medidas para proteger os empregos de 26 mil rodoviários, mas que a partir de sexta-feira já não vai conseguir atender a população e por isso os ônibus vão deixar de circular. Em nota, a Prefeitura respondeu que mantém um canal de negociação aberto com os consórcios e com as empresas de ônibus, mas que já fez diversas concessões ao setor. Descartou também, por enquanto, qualquer possibilidade de aumento no preço das passagens e ressaltou que essa questão vai ser discutida em breve na Justiça. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E a gente continua falando do Rio de Janeiro. O governador do estado e o prefeito da capital reforçaram hoje o pedido de isolamento à população nas próximas semanas para combater o coronavírus. Eles afirmaram que as medidas restritivas estão sendo constantemente avaliadas. Em coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, o governador anunciou a entrega de cestas básicas a 1 milhão de famílias de baixa renda. Nesta primeira fase, vamos atender a Baixada Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Itaboraí. Tudo isso construído em parceria com os municípios para fazer a distribuição. Witzel reforçou o pedido para que a população fique em casa. No momento, não há espaço para abertura do confinamento e muito menos de afrouxamento das medidas que tomamos. O prefeito Marcelo Crivella também pediu que o isolamento social seja respeitado nos próximos 15 dias e anunciou uma mudança no decreto que restringe o funcionamento do comércio na cidade. Lojas de conveniência dos postos de combustíveis e estabelecimentos que vendem material de construção vão poder voltar a funcionar na próxima sexta-feira. Eles vão poder voltar a funcionar sem aglomeração. Take away. Pega o que precisa e leva para o carro e vai embora para casa. Crivella também disse que 2 hotéis já estão disponíveis para receber idosos que vivem em comunidades com muita aglomeração. Esses 300 idosos que estão saindo não estão com a gripe, mas correm alto risco de ter gripe. E se tiverem gripe, eles correm alto risco de parar numa UTI. Militares das Forças Armadas e enfermeiros da Cruz Vermelha começaram a trabalhar hoje na vacinação contra a gripe no Rio Centro, um espaço de convenções que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Os 60 profissionais estão aplicando as doses da vacina no sistema drive-thru, sem que a pessoa precise sair do carro para ser imunizada contra o vírus influenza. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é a de vacinar 90% das pessoas que têm acima de 60 anos e também os profissionais da saúde até o dia 15 de abril. O governo de São Paulo esperava começar os novos testes de diagnóstico do coronavírus, mas o Instituto Butantan aguarda a aprovação para iniciar os procedimentos. As informações agora ao vivo com o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, o Instituto Butantan aguarda a aprovação do Instituto Adolfo Lutz para realizar esses testes e por isso eles tiveram que ser adiados. O Butantan afirmou que deve levar até 10 dias para iniciar a aplicação desses testes e que a estimativa é de realizar até 1.000 testes por dia depois que o laboratório começar a funcionar. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, já foram realizados até o momento cerca de 15.000 exames para o diagnóstico do novo coronavírus aqui na cidade. E a boa notícia é que o Hospital Albert Einstein anunciou a contratação de 600 novos enfermeiros para atuar no hospital de campanha do Pacaembu. Estes profissionais eles vão reforçar a equipe médica que já vem atuando contra a pandemia do novo coronavírus em São Paulo, estado com maior número de casos da doença aqui no Brasil. Também serão contratados médicos, fisioterapeutas e outros profissionais também de outras áreas, da medicina e da área da saúde. Esses contratos terão duração aí de 3 meses, mas com possibilidade de prorrogação. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News.
E a Prefeitura de São Paulo adotou novas medidas para o funcionamento das feiras livres, mercados e sacolões da capital. Agora, a distância mínima entre as barracas tem que ser de 1 metro e também está proibido comer e beber no local. A rotina nas feiras livres de São Paulo já não é mais a mesma. Por causa da pandemia, utensílios de higiene como máscaras, luvas e álcool gel se tornaram obrigatórios. Proteção para quem trabalha, segurança para o cliente. Assim que a gente está se prevenindo, como o pessoal está passando para a gente. Nesta feira livre da Zona Oeste da capital paulista, parte dos feirantes não compareceu. Muitos deles estão pagando por uns 10 dias, 15 dias. Inclusive eu estou pensando também em pagar, porque realmente não está compensando, está pouca gente. Os espaços que antes eram ocupados pelas barracas de pastéis agora estão vazios. E aqui a gente também não vê caldo de cana mais. A degustação, antes, que ficava em barracas como essa de frutas, foi suspensa. Outra constatação por aqui é a queda brusca do movimento, cerca de 50%. Para tentar manter as vendas, alguns feirantes adotaram as entregas delivery. Que a gente entrega em casa, eles não precisam estar saindo, nós entregamos na porta da casa. E apesar da recomendação de permanecer em casa por causa do coronavírus, para muita gente, ir à feira é uma questão de sobrevivência. Mas para comprar comida ou remédio, aí a gente precisa sair, não tem jeito. Mas tem que fazer a coisa certa. Quando eu chego em casa, eu tiro o sapato, ponho no hall de entrada e também passo desinfetante, na casa todos os dias. Já nessa outra feira, na mesma região, o que encontramos foi uma situação bem diferente. Tudo que as autoridades sanitárias não recomendam em tempos da Covid-19. Aglomeração e flagrantes de moradores consumindo alimentos no local, algo proibido pela prefeitura neste momento. Nada para consumo imediato, só para viagem mesmo. É estranho se você não come ele na feira, tem que levar ele para casa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, portadores de uma doença rara estão com a imunidade ainda mais comprometida. Eles dependem de um medicamento de alto custo que há 2 meses não é fornecido pelo Estado. A mãe do pequeno Antônio está muito preocupada. O menino recebeu o diagnóstico da chamada imunodeficiência primária quando tinha 1 ano e 5 meses. Como o tratamento é muito caro, a família depende do governo, mas nem sempre consegue o medicamento. Desde o ano de 2019, nós estamos enfrentando um desabastecimento do medicamento que é fundamental para manter a sobrevida desses pacientes, que é a imunoglobulina humana. E agora nós nos aproximamos de mais de 60 dias de desabastecimento desse medicamento. Segundo os médicos, os pacientes que têm imunodeficiência primária não desenvolvem anticorpos. Por isso, qualquer problema simples pode se transformar em algo mais grave e até mesmo levar à morte. No momento, a maior preocupação é com a pandemia do novo coronavírus. As reposições de imunoglobulina precisam ser feitas a cada 3 semanas. Quando falta essa defesa, os pacientes ficam susceptíveis a infecções graves e recorrentes, como pneumonias, sepse, meningite. Na central de distribuição do medicamento em Belo Horizonte, dezenas de pessoas se aglomeram na fila, mesmo com a recomendação de manter a distância mínima de 1,5 metro. Na semana passada, a Associação Nacional dos Portadores de Imunodeficiência Primária Congênita cobrou explicações do Ministério da Saúde. Eles falaram que já tinha feito pregão, que já tinha uma empresa que ganhou e que está aguardando a chegada deste carregamento no Brasil. Mas até quando? A vida não espera. A presidente da associação afirma também que a imunoglobulina não está em falta só em Minas Gerais. O desabastecimento é nacional. A entidade tem cerca de 8.000 pacientes cadastrados em todo o país. É muito doloroso para os pais e as mães que estão sofrendo com seus filhos em casa hoje no Brasil. Em nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais disse que é responsável apenas pela distribuição e que aguarda o envio do medicamento pelo Ministério da Saúde. A gente entrou em contato com o Ministério, mas ainda não obtivemos retorno. Em Belo Horizonte, o maior centro de exposições e eventos da cidade vai ser transformado em um hospital de campanha para atender os pacientes com suspeita da Covid-19. Homens do Exército começaram a ajudar os profissionais de saúde durante a triagem e atendimento no centro especializado montado pela Prefeitura para enfrentar a pandemia de coronavírus.
Com música, os militares tentavam passar uma mensagem de calma para quem procurava ajuda. Tá muito bom, bem relaxante, né? Porque tá todo mundo sob tensão, tá bem gostoso. Hoje foi inaugurado o segundo centro para atender pacientes com febre, tosse e dificuldade de respirar. Cada unidade tem 2 equipes médicas completas, 20 leitos e equipamentos de oxigenação. Com um atraso no envio de máquinas, a montagem do hospital de campanha só deve começar amanhã. Um dos pavilhões do Expo Minas, o maior centro de eventos do estado, receberá 800 leitos. No local, com 18 mil metros quadrados, serão atendidos pacientes com sintomas leves da Covid-19. Os casos mais graves serão encaminhados a um prédio anexo. Ainda não há prazo para a conclusão da obra. E agora é a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Amanhã o tempo segue seco, sem chuva, nesse amarelão aqui do mapa, que vai desde o Mato Grosso do Sul, pegando Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo e toda a região sul do Brasil. A quinta-feira vai ser com a cara do outono, isso quer dizer que pela manhã e à noite a sensação vai ser de friozinho, mas à tarde esquenta bem. Isso acontece em São Paulo, com mínima de 16 graus, máxima de 27, em Belo Horizonte, onde a temperatura fica entre 15 e 28 graus, e lá em Porto Alegre, com calorão de 31 graus, todas essas capitais aí com sol o dia todo. As chuvas continuam concentradas na metade norte do país, principalmente nessa área em destaque, que pega o interior do Brasil, Tocantins, Pará, até o interior do Nordeste. A gente vai lá para Aracaju, onde tem previsão de chuva o dia todo, tempo bastante instável, encoberto, máxima de 31 graus amanhã e também na sexta-feira. Agora em São Luís, lá no Maranhão, o sol até pode aparecer e entre uma abertura e outra ocorrem as pancadas de chuva. Essa chuva aí chega a qualquer hora do dia, mesmo assim as temperaturas seguem na casa dos 30 graus para cima. Faz sol o dia todo e calorão de 31 graus no Rio de Janeiro, mesma coisa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E amanhã deve ser mais um dia bastante quente lá em Boa Vista, a temperatura deve passar fácil dos 37 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau. 2 navios estrangeiros pediram autorização para parar na costa do Rio de Janeiro. Por causa do coronavírus, um deles estava já havia 10 dias sem poder atracar em lugar nenhum. O navio Le Boreal, com 324 passageiros a bordo, pediu ajuda humanitária ao Brasil e recebeu hoje autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para atracar e desembarcar no Rio de Janeiro. Os passageiros devem seguir de ônibus até o aeroporto para retornarem aos países de origem. Segundo a Anvisa, a embarcação tem idosos a bordo e está há mais de 10 dias sem parar em nenhum lugar. O cruzeiro Laustral atracou ontem no Porto do Rio e removeu 252 passageiros. Não há informações sobre pessoas doentes ou casos do novo coronavírus nas embarcações. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, exonerou o presidente da empresa de turismo do município, Marcelo Alves. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial, diz que o afastamento ocorreu a pedido de Alves. Marcelo Alves se licenciou do cargo na última sexta-feira e é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por participação em um esquema de pagamento de propina dentro da Prefeitura do Rio. E a Rede TV e o Facebook Watch se uniram e trazem conteúdo exclusivo para você com o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta-feira lá no Facebook da Rede TV. Você encontra vídeos dos mais variados temas, tem saúde, cultura, comportamento e várias curiosidades. Com a Erika Reis, veja lá. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. Fique em casa. Boa noite, até amanhã.